Começaram então a acontecer uma série de incidentes que nunca foram explicados na vida do Arigó. Certa vez, tarde da noite, enquanto o médium voltava de mais um dia de trabalho no centro espírita, andando pelas ruas estreitas e escuras, um homem que saiu da escuridão do vão da porta de uma casa o atacou. Arigó era um homem forte e conseguiu se livrar e afugentar o seu agressor. Começou a correr pela cidade a história de que aquele homem foi contratado pelos adversários políticos do Arigó. Mas não se descobriu a verdade e a história nunca foi explicada. O médium teve sua casa invadida por mais de uma vez pelos oficiais da justiça, que não conseguiram encontrar nada que o incriminasse. Segundo contou a esposa do médium, ele não tomou nenhuma atitude em relação àquilo tudo. Dizia ele que era obra de pessoas desorientadas e que precisavam mais de seu perdão do que de um castigo. Já o mesmo não aconteceu com aqueles que eram seus defensores na cidade e não se comportaram tão pacificamente. Estes se revoltaram, e isso fez com que o inspetor Arantes reconhecesse que com isso poderia arranjar problemas caso continuasse a empreender aquele tipo de investigação. Em seu relatório, o inspetor diz que, apesar de contar com inúmeros depoimentos que falam sobre o trabalho empregado pelo médium, não existem provas substanciais sobre os seus métodos. Ele acredita que possa estar empregando algum tipo de hipnose ou psicoterapia. De qualquer forma, está claro que o médium está exercendo uma profissão para a qual não está qualificado e infringindo assim o Código Penal. Mas ainda é preciso dizer que o médium não aceita nenhum valor ou presente em troca do seu trabalho. Isso pode descaracterizar o caso de charlatanismo, que tornaria a pena muito mais branda. Há ainda o artigo 141, que assegura a qualquer cidadão a livre prática da religião. Como pode-se ver, as coisas não eram tão simples de se resolver. O ato de curandeirismo, segundo o artigo 284, é considerado crime, mas poucos se preocupam em aplicá-lo. Acontece que o caso do Arigó havia tomado um destaque muito grande no país, muito superior a qualquer outro tipo de curandeirismo praticado, e isso colocava o médium na mira da justiça. A lei contra o curandeirismo tem uma lógica, que é a da proteção do cidadão que necessita de um tratamento adequado de saúde. Ou seja, é para evitar que os indivíduos sejam enganados e tenham seu estado de saúde agravados
por não procurarem na medicina o tratamento adequado para suas doenças. Mas o que fazer em casos como aqueles empregados pelo médico, onde não havia uma só queixa de agravamento da saúde dos pacientes? Pelo contrário, todos os casos indicavam, inclusive pelo acompanhamento médico, que os pacientes haviam sido curados. Para esse tipo de coisa, a lei não estava preparada. Além do mais, não dá para esconder o fato de que a classe média é corporativista e que nunca deixaria passar uma situação como essa. Havia um jornalista considerado bastante cético em relação ao espiritismo. Era o Gabriel Carter. Ele foi por diversas vezes ao centro onde trabalhava o médium para observá-lo. Entrevistou muitos médicos que iam até Congonhas para conhecer aquele trabalho do médium. E praticamente todos esses médicos alegaram que o médium fazia coisas que a ciência ainda não conseguiria reproduzir. Isso transformou o pensamento do jornalista, que deixou seu ceticismo de lado. Para o jornalista, ao invés de ser processado, o médium deveria ser estudado. Para Gabriel, se o médium fosse estudado seriamente, isso evitaria que o charlatanismo fosse difundido, sem, entretanto, evitar que o médium continuasse a beneficiar a sociedade como vinha fazendo. Apesar de os artigos do jornalista Gabriel terem despertado o interesse de médicos de todo o Brasil em relação àquele trabalho do médium, isso não foi o suficiente para evitar que o caso do Arigó fosse entregue aos tribunais. Mas isso é a história para nossa próxima viagem. Beijo do véi!